Março é o mês das mulheres e em homenagem a esta data eu trouxe livros de autoras que merecem destaque. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo e dessa vez eu decidi fazer uma homenagem ao Dia das Mulheres, que foi agora dia 8 de março, né? Março é sempre um mês que tem muito destaque por conta do Dia das Mulheres, né? O pessoal faz post, faz vídeos temáticos e tudo mais, e eu decidi não fugir disso. Geralmente eu fujo dessas coisas porque acaba saturando demais, todo mundo falando a mesma coisa, mas como o vídeo ia sair um pouquinho depois da data, eu acabei decidindo fazer, até porque são livros aqui que eu trouxe que merecem um destaque maior, porque são pouco conhecidos, eu não vejo muitas pessoas que leram ou que leem, né? Então, e são ótimas histórias, então eu trouxe alguns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros, pelo que eu contei aqui, se eu não tiver contado errado, e que a maioria deles foi favoritado, eu gostei demais, eu não cheguei a falar ainda de muitos aqui no canal, porque são da época que o canal ainda não existia, mas enfim, se você está me vendo pela primeira vez através desse vídeo, eu sou o Oli, tô sempre falando de livros aqui no YouTube, tô trazendo unboxings, trazendo book hauls, o que chega de livro de editora aqui parceira, de autor parceiro também, de compra que eu faço que eu não consigo fugir. Então estou sempre dando dicas do que você lê, das minhas impressões de leitura, né, o que eu achei de cada leitura, que eu indico, o que eu não indico, enfim, só coisa boa. Também tô lá no @livrosdooli no Instagram, onde eu mostro um pouco mais do meu dia a dia, como funciona diariamente a minha rotina, que é muito melhor de mostrar por lá, que é praticamente impossível. Então lá vocês também conseguem ter uma interação maior comigo, né? Porque eu estou sempre ativo lá no Instagram. Se não quiser perder nada do Oli, siga as duas redes sociais, porque aí você vai estar por dentro de tudo que acontece na minha vida, provavelmente. Tem um clube de thriller chamado CTW, onde todo mês a gente lê um thriller. Às vezes é por votação, às vezes é por sorteio, às vezes é pela ditadura do Oli. É sempre o pessoal que decide como vai ser feita a escolha do próximo título, né, a ser lido. Sempre são thrillers, claro, porque como o próprio nome já diz. E é um grupo muito bacana, o pessoal é tudo muito receptivo, muito amigo e sempre gera ótimas discussões. Caso você tenha interesse, fica de olho lá no meu Instagram, porque eu estou sempre divulgando quando eu abro as inscrições, qual vai ser a próxima leitura e tudo mais. É totalmente gratuito, a inscrição é só para eu ter um controle de quem entra e quem sai do grupo e para não ficar entrando no meio das leituras. Mas agora vamos ao que interessa. Antes de começar a mostrar, quero dizer que os livros estão numa ordem aleatória, eu só fui empilhando eles aqui conforme eu tirava da estante. Então não tem ordem de preferência, embora no meu Scooby vocês consigam ver a nota que eu dei para cada um e quais foram favoritos e quais não foram, porque nem todos eu lembro, são muitos livros que eu leio, e eu não consigo lembrar alguns que eu favoritei, mas outros eu nunca esqueço, porque realmente são inesquecíveis. Quero dizer também que, além disso, as histórias que eu trouxe aqui não são, nem sempre vão abordar temas como feminismo, como a imagem da mulher na sociedade. Não, algumas delas são só para entretenimento mesmo, só para distração. São thrillers, são histórias sangrentas também, mas são todas escritas por mulheres. O primeiro é O Bom Filho, da Yoo Jeong-jeong, não sei como pronuncia, coreano, não é comigo, mas é uma autora coreana que escreveu esse livro baseado numa história real, num caso real que ocorreu lá na Coreia, né? E esse livro foi o primeiro que eu recebi da tag Inéditos, quando a tag ainda possibilitava você de receber uma caixinha de graça, pagando apenas o frete, para você saber se você se encaixava na modalidade de assinatura. E aí esse foi o primeiro que eu recebi. Se eu não me engano, ele é de 2019, ele chegou na tag em 2019, eu não lembro, não tenho tanta certeza, mas eu creio que foi em 2019. Já saiu pela Todavia também comercialmente, vocês conseguem encontrar com outra capa que eu vou deixar aí no vídeo. E é uma história muito boa, é um suspense muito bom, um thriller muito bom, apesar de que não é um thriller frenético, onde você, digamos assim, onde você vai ter vários assassinatos acontecendo e a pessoa investigando para saber quem está cometendo. Não tem uma corrida contra o tempo, né? Não tem uma coisa muito agitada. Mas mesmo assim é uma história que eu recomendo muito, porque como foi baseado em um caso real,
Aqui a autora, eu acho que a autora conseguiu muito entrar na mente de um assassino, mostrar como funciona mais ou menos a mente de um assassino e o que pode acontecer com alguns dos assassinos que aparecem durante a nossa vida aqui na Terra, né? Então, esse livro gira em torno de um rapaz que ele acorda na casa dele num dia normal, acorda de madrugada, se eu não me engano, e ele se olha no espelho, ele sente um cheiro muito forte de sangue, e ele, quando se olha no espelho, ele está com as mãos, ele está todo ensanguentado, todo cheio de sangue, mas vê que o sangue não é dele. Quando ele desce a escada, ele vê a mãe dele morta, com uma faca, e ele não sabe o que aconteceu, não sabe porque aquele sangue está nele, não sabe se foi ele que matou ou quem entrou lá, enfim. E aí a história vai girar toda em torno disso, ele tentando descobrir o que aconteceu e a gente descobrindo junto com ele o que realmente aconteceu nessa história. É muito bacana no sentido de você descobrir o que pode acontecer. Talvez seja um pouco previsível, mas não dá para imaginar o porquê de tudo isso está acontecendo, o porquê de tudo ter acontecido. Então eu indico demais, é uma leitura muito boa. É uma leitura que eu já fiz há um tempo, então por isso eu não falo muito e por isso aproveitei para trazer nesse vídeo, porque realmente eu gostei muito e indico de olhos fechados, porque muitas pessoas gostam bastante e muitas pessoas não gostam dessa leitura. Justamente eu creio por ser previsível, por não esconder quem estava por trás, digamos assim. Mas mesmo assim, eu recomendo. O próximo é esse daqui, incrível, O Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett, que eu nunca deixo de panfletar quando eu tenho a oportunidade, porque realmente é um livro incrível, inesquecível, emocionante, pesado, lotado de gatilhos, sofrimento até a última página, mas é uma experiência que você dificilmente vai esquecer, que você dificilmente não vai panfletar. A autora tem ascendência coreana também, e é uma ficção histórica baseada em coisas que aconteceram no passado da nossa história. Aqui a gente tem a história da Hana e da Amy, duas irmãs coreanas que viviam na época em que a Coreia estava sendo incorporada pelo Japão. E aí elas eram uma espécie de profissão, elas tinham uma espécie de profissão que vinha de família para família, elas eram as Hainil, eu não sei como se chama, mas era uma espécie de profissão que passava de geração para geração, onde as mulheres eram mergulhadoras, elas ganhavam a vida mergulhando, retirando itens de valor para vender e ganhar dinheiro para sustentar a família. E aí a mãe de Hana e Amy, ela sempre dizia para elas nunca ficarem sozinhas com um soldado japonês, porque nunca se sabe o que poderia acontecer. O problema é que tudo acontece quando a Amy, elas levam a Amy ainda não era mergulhadora na época, e elas decidiram levar a Amy pra praia, né, enquanto elas faziam o mergulho. Porém, enquanto elas estavam mergulhando, a Hana vê de longe alguns soldados japoneses se aproximando de onde a irmã dela estava, na orla da praia, e que eles ainda não tinham visto por causa de umas pedras. Enquanto isso, ela volta, ela diz para Amy se esconder, e ela volta para a orla para ser vista pelos japoneses, pelos soldados, no lugar da irmã. Os japoneses levam ela, a irmã acaba vendo que ela é levada, e aí a história vai avançando um tempo, a gente vai vendo o que vai acontecendo com Hana, a gente vai vendo como a Amy não descansa até encontrar a Hana, ela não descansa, e a história vai evoluindo, vão passando os anos e a gente vai tendo uma história incrível, de um amor incrível entre duas irmãs, é uma história assim apaixonante. É muito, muito boa mesmo. Esse livro aqui foi o meu terceiro livro recebido depois que eu assinei a tag. Ele chegou em 2020, março de 2020. Eu não dava nada por ele, porque a premissa não me interessava. Não sou muito fã de ficção histórica, mas eu me apaixonei. Esse livro me arrebatou de uma forma assim, sem igual. Eu tinha que parar em alguns momentos a leitura, porque realmente é uma leitura muito pesada. Tem muito sofrimento aqui. Quando eu falo muito, realmente não é exagerando, porque é muito sofrimento, mas eu garanto que se você ler, você vai se apaixonar, porque não tem como. Não tem como. A história da Hana e da Amy é emocionante demais, e embora seja muito triste, ainda conta uma coisa que acontecia, né, nessa época de incorporação da Coreia pelo Japão. Só leiam, porque eu aposto que vocês não vão se arrepender. A próxima é nada mais, nada menos do que C.J. Tudor com seu thriller eletrizante As Outras Pessoas. Esse livro me marcou tanto, que eu não esqueço o nome dos personagens principais aqui, que no caso é o Gabe
e a sua filha Izzy. E tudo acontece quando ele tá voltando do trabalho em mais um dia normal também. Tudo, as coisas na vida dessas pessoas, desses thrillers, acontecem geralmente quando elas menos esperam, em um dia normal como qualquer outro. Ele tá voltando e aí ele vê um carro passando em alta velocidade na estrada, né, meio que numa espécie de BR. E aí ele fica olhando para esse carro porque já achou bem estranha a forma que ele tá ultrapassando os outros e que ele tá correndo, né? E quando ele vê, o carro tem uns adesivos diferentes, com umas mensagens bem loucas. E aí quando ele olha pro vidro de trás do carro, né, esqueci o nome, para-brisa, não é o para-brisa porque não é na frente, na parte de trás, ele vê uma criança com as duas mãos coladas no vidro assim, e acha muito parecida com a sua filha Izzy, mas ele fica, como é que pode ser minha filha? Acho que eu tô imaginando coisa porque eu deixei ela em casa, ela tava muito bem, não tem condições de ser ela. Acontece que quando ele chega em casa, ele vai ver uma cena nada agradável e ele vai descobrir que a sua filha realmente foi sequestrada, sumiu. E aí vai começar uma caçada pra tentar a todo custo descobrir quem levou a filha dele e por quê e recuperar ela de volta, se possível. E aqui vai ter toda uma trama muito bem elaborada por trás de tudo. As tramas paralelas são muito bem conectadas. A gente não tem ponta solta aqui. Eu devorei esse livro numa velocidade incomum. Eu li 150 páginas num dia só, numa tarde só, porque realmente é um livro instigante, acontece tudo muito rápido, é cheio de cliffhangers, tem muito plot twist, tem muito suspense. E os personagens vão se envolver numa teia que no final vão estar todos conectados de uma forma que ninguém nem imagina. É um livro que muitas pessoas não leem da CJ, infelizmente por causa da má reputação que precede ela com O Homem de Giz, que todo mundo adora dizer que é uma cópia de It, a coisa, e não tem nada a ver na minha opinião. E o segundo, que é o que aconteceu com Anne, que é Massacrado, que é o livro que todo mundo fala que é o pior dela, né? Que veio só prejudicar a carreira dela. Eu ainda não li, confesso que fico desanimado de tanto ver o pessoal falar mal, mas ainda quero ler. Mas todos os outros eu li. Garotas em Chamas eu também li, que foi depois desse daqui. Mas esse daqui não supera, esse daqui é o melhor de todos, na minha opinião. E as pessoas que não curtiram os outros, que decidiram ler esse daqui, também amaram. Então, a minha dica é, se você gosta de ver a evolução do autor nos livros e não desiste das leituras, mesmo que os livros dele não te instiguem tanto, comece pelo Homem de Giz e vá na ordem. Mas se você é daqueles que leu o primeiro, já não gostou e desinteressa do autor, comece com as outras pessoas, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para o próximo, temos a Liane Moriarty com o seu Pequenas Grandes Mentiras. É um livro já um pouco antigo, então provavelmente vocês já devem conhecer, já devem ter lido, se não, devem ter assistido a série, que ficou também super famosa na HBO, e foi protagonizada pela Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley, né? Que são essas três aqui que estão na capa do livro. Essa capa, na verdade, é o pôster da série. E é uma história muito boa. Esse daqui envolve uma sororidade entre mulheres, envolve relacionamento abusivo e tóxico, envolve criação de filhos, relações familiares, enfim. É uma história muito boa e é um thriller também que aborda a trama de três mães, que é a Celeste, a Madeline e a Jane. Tudo acontece quando a Jane ela tá se mudando para essa nova cidade onde moram a Celeste e a Madeline, né? Eu só quero dizer Madeline, mas a Madeline. E aí ela matricula o filho dela, ela tá fugindo de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E ela se muda para essa cidadezinha pequena e matricula o filho dela na escola que tem lá, na melhor escola que tem. Só que no primeiro dia de aula já acontece um caos, né? Já acontece um caos. Porque o filho da Jane vai ser acusado pela filha de uma outra mulher de ter enforcado ela. A menina diz que ele enforcou ela e isso tudo vai causar uma revolução na escola, uma revolução nas mães. E todo mundo vai querer descobrir melhor o que aconteceu nesse dia, por que ele está sendo acusado. A Jane tem certeza que não foi o filho dela, mas começa a ter algum receio. E ela acaba criando amizade com as outras duas mães, que são a Celeste e a Madeline. A Madeline, de cara, é a melhor de todas, né? É uma personagem muito engraçada. Na série ela também ficou bem engraçada, mas no livro é muito mais. E aí a gente vai ver uma amizade crescendo entre as três, vai descobrir uma coisa muito louca e no final o plot é muito bom. Não dá pra esperar
o que aconteceu aqui. Não dá mesmo para desconfiar do que aconteceu realmente nesse primeiro dia de aula. A série foi muito fielmente adaptada. Tem 2 temporadas, mas a segunda foi só para encher linguiça e só para tentar ganhar mais dinheiro, porque não tem nada a ver com a história. A história do livro acaba na primeira temporada e, na minha opinião, já era super suficiente. Mas, enfim, recomendo que assistam, recomendo que leiam, porque é uma história muito boa. O próximo é o Sad, da Courtney Summers, e é um livro que eu também adorei. Eu não lembro se eu favoritei ele, não, eu acho que não. Mas mesmo assim eu adorei demais. Aborda a trama de uma jovem chamada Sadie, que decide ir em busca do assassino que matou, né, que destruiu a vida dela, matando a irmãzinha menor dela. A Sadie já tinha uma família bem complicada, já tinha sido abandonada pela mãe, e ela se sentia a mãe da irmã dela. E o mundo dela ruiu quando o corpo da irmã dela foi encontrado e viram que ela tinha sido assassinada. E a Sadie tem certeza de quem de quem cometeu esse assassinato, né? E decide ir em busca dele e achar a qualquer custo e se vingar. É um livro muito bom, é um thriller diferente do que a gente costuma ver, porque ele é narrado de 2 formas. Um pela própria Sadie, em primeira pessoa, e o outro através de um podcast que geralmente antecede os eventos que a gente já viu a Sadie fazer. Então é um podcast de crimes, onde eles estão abordando a história da Sadie e conversando com pessoas envolvidas na investigação para ver se encontram ela e se descobrem o que realmente aconteceu com a irmã e com a Sadie, né, já que ela está foragida. Então é uma história muito incrível, não é um thriller também daqueles agitados, daqueles frenéticos. Eu senti mais que é um livro feito para trazer à tona um assunto que geralmente não é muito discutido entre as famílias, né? Um assunto que é muito real e que acontece muito ao nosso redor, mesmo que a gente não saiba. E por isso eu achei muito bom, muito genial. A forma que a história é abordada com o podcast, com o ponto de vista da Sadie, eu também achei muito massa. Eu gostava muito das partes do podcast, né? E o final, apesar de ter me decepcionado um pouco, porque não era bem o que eu esperava, o final aqui é aberto, né? Tem um quê de não saber o que realmente aconteceu. Eu ainda assim gostei muito de toda a trajetória do livro até o final. Me instigou, me deixou curioso. E eu achei a personagem Sadie uma personagem extremamente forte. O amor pela irmã foi capaz de fazer com que ela extrapolasse alguns limites que ela mesma tinha com ela, enfim. É uma história muito boa, pode conter alguns gatilhos, apesar de não ter nada muito detalhado, não ter cenas explícitas, né, de abuso e tudo mais. Pode conter gatilhos, pode fazer com que pessoas lembrem de situações que elas já passaram e causar algum desconforto. Tô avisando, mas mesmo assim, se você não tiver problema com gatilhos, indico que leia, porque realmente é muito bom. O próximo é a Lucy Foley com seu A Lista de Convidados, um livro maravilhoso. É um thriller frenético, é um thriller cheio de cliffhangers que você não consegue parar de ler. É muito agitado, muito misterioso, com muitas tramas paralelas que se conectam até a última página e com personagens altamente não confiáveis. A gente sente que não pode confiar em nenhum e que todos aqui podem ter cometido o assassinato. A história gira em torno de um casal que decidem se casar numa ilha remota, muito longe de todo mundo, fazendo uma festança. É uma ilha que tem uma mansão bem rústica e que tem a total proposta de ideia que eles tinham para o casamento, né? E então esse ambiente já é bem caótico, já é bem sombrio, digamos assim, e tudo acontece quando uma pessoa morre nesse casamento. Então a gente não sabe quem morreu, a gente não sabe quem matou, se eu não me engano a gente não sabe quem morreu também, só sabe no fim quem morre e quem mata. E o livro é intercalado com pontos de vista, a gente tem vários pontos de vista, assim como em A Última Festa, que é o outro livro da autora, né, foi o primeiro thriller dela. Temos vários pontos de vista e temos também a narração do presente, intercala entre o presente, o que está acontecendo na festa, e o passado dos personagens até a hora em que tudo vai acontecendo. Então é um livro incrível, é muito bom mesmo. A gente tem, cada personagem aqui é muito bem construído, todas as motivações dele, todos os problemas deles são muito bem construídos. Praticamente
todos deles têm algum problema com o noivo ou com a noiva. Então, por aí vocês já veem que é um casamento bem doido, é uma festa que tem tudo pra dar errado. E aí a gente tem o padrinho que fez uma coisa com o noivo no passado, que eles tentam esconder a todo custo. O noivo tenta esconder a todo custo e o padrinho tá decidido a arruinar a vida do noivo. Temos a mulher de um dos padrinhos que tem ciúme da noiva com o marido dela. E então esse ciúme pode acarretar em uma coisa mais grave. Temos a irmã da noiva, que também tem uma relação muito conturbada com a noiva. E a gente não sabe o porquê, vai descobrindo aos poucos. A noiva acha que é porque ela tem inveja dela, da vida dela, enfim. É um thriller muito bom. Que infelizmente não tem tanto reconhecimento porque o povo massacra a Lucy com o seu thriller anterior, que é o A Última Festa, que muita gente odeia. Eu amei demais, adorei também, apesar de previsível. Eu adorei demais, confesso que os personagens não foram muito bem construídos no A Última Festa, mas aqui ela aprendeu muito, aqui ela evoluiu muito e consegue trazer personagens incríveis. Então, eu recomendo muito, é um thriller muito bom e aposto que vocês vão adorar. O próximo é o Falsa Testemunha, da famosíssima Karen Slaughter, então ela não precisa de apresentações. Vocês com certeza já ouviram falar desse nome, ela tem muitos livros publicados, inclusive um dos livros dela virou série ano passado, se eu não me engano, pela Netflix, que é o Ninguém Pode Saber, que tem resenha aqui no canal, infelizmente não foi uma leitura proveitosa. Gostei mais da série, mas mesmo assim é uma leitura enfadonha. Mas Falsa Testemunha é um livro que eu achei incrível dela, eu favoritei. Dei 5 estrelas, se eu não me engano, porque realmente a história é muito boa. Gira em torno de uma personagem chamada Liv, que ela é uma advogada criminal, que tem uma vida comum, e nada acontece, nada demais acontece na vida dela. Porém, ela vai ter o mundo dela virar de cabeça para baixo quando ela precisa, quando ela é escolhida para defender um caso de estupro, né, de um cara, e esse cara diz que conhece ela, que ameaça trazer à tona um segredo que ela sempre guardou. Então ela vai fazer de tudo para com que esse segredo não venha à tona, vai pedir ajuda da irmã e vai investigar esse cara para saber quem é ele, por que ele tá fazendo isso. Então é uma história muito boa, a gente tem também uma segunda trama aqui, que seria a relação das irmãs. Por que elas não tinham uma relação tão boa, por que elas não eram tão unidas, vão começar a se unir por causa disso. A gente vai entender o porquê de tudo ter acontecido, de como cada uma chegou na vida que ela tem. Se eu não me engano, a irmã dela é uma drogada, né, viciada, e ela evita por causa disso. Mas enfim, a gente vai entendendo tudo aos poucos até chegar no final, que eu considero muito bom, né, que não dá pra descobrir, né. A Karen fez um trabalho excelente aqui. Ainda envolve algumas coisas da Covid, porque o livro foi escrito na época da pandemia, no começo da pandemia de 2020, se eu não me engano. Então, é um livro que eu recomendo demais. Até esse daqui eu não tinha lido nenhum dela pra favoritar, pra achar excelente. Esse daqui, mesmo com os capítulos enormes, que a Karen é super conhecida de fazer capítulos longos, ainda assim eu me senti instigado, eu não me senti cansado nessa leitura e eu só queria chegar no final o quanto antes. Então, é uma leitura boa, recomendo demais. Se vocês não conhecem nada da Karen ainda, ela é muito descritiva nas cenas violentas, nas cenas de ação. Ela detalha coisas mesmo, ela é muito brutal, crua, né, na verdade. Então, se você não está acostumado com esse tipo de narrativa, você pode estranhar porque ela não poupa detalhes. Mas mesmo assim, vão fundo em Falsa Testemunha, porque é uma baita história. Aqui nós temos a outra senhora Parrish, da Liv Constantine, que é o pseudônimo de duas irmãs, Lynn e Valerie Constantine. E essa história aqui eu adorei demais, se eu não me engano eu li ela em 2020. Foi leitura do CTW, quando o CTW tinha o apoio da Harper, né? E eu achei incrível, achei muito boa, é um thriller muito bom, onde a gente tem o ponto de vista de duas personagens. A trama gira em torno de Daphne e Amber. A Daphne é uma mulher rica, super poderosa, que é casada com um homem muito rico, muito bonito, desejado por todas as mulheres. E ela tem uma família linda, de 2 filhas também. A Amber nada mais é do que uma vilã que quer roubar a todo custo o lugar da Daphne na família. Então ela quer ser a nova senhora Parrish, por isso o nome.
E aí a gente tem o ponto de vista tanto da Amber quanto da Daphne, né, nessa disputa doida. A Amber vai fazer de tudo para se aproximar da Daphne, fingir que é amiga dela, que gosta das filhas dela, até tentar roubar o marido de todas as formas possíveis e conseguir. O problema tá numa certa hora que a história dá uma reviravolta incrível, que muita gente pode desconfiar do que pode acontecer aqui, dependendo da quantidade de livros com tramas parecidas que possa ter lido. Mesmo assim, é uma história incrível. A Amber é uma vilã muito louca, muito determinada mesmo, e não tá nem aí de quem que ela tem que passar por cima para conseguir o que ela quer. E a Daphne, a gente vai conhecendo um pouco dela conforme a gente vai lendo a história. É incrível demais, eu adorei, eu favoritei esse daqui, tenho quase certeza que eu favoritei. E se eu não me engano, os direitos já foram adquiridos e o filme, eu não sei se é série ou se vai ser filme, tá para ser lançado esse ano. Tenho quase certeza que vai ser esse ano, não sei qual a plataforma, mas eu tô muito ansioso porque eu adorei demais essa história. E tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa briga, dessa confusão e dessa doida aqui que é a Amber. O penúltimo livro é o Regras para Ser uma Boa Garota, da Candace Bushnell, a mente por trás de Sex and the City, e Katie Cotugno, né? Uns nomes bem diferentes, mas é uma história, essa aqui eu tenho certeza que muita gente não conhece, nunca vi as pessoas lendo, mas eu gostei demais, eu favoritei, porque é uma trama que mostra muito da sororidade entre mulheres, né? Mostra muito da força que as mulheres precisam ter para viver no mundo, de como a sociedade está julgando elas a todo momento, de como elas sofrem na mão de homens, né? Com tudo, ninguém acredita nelas, ninguém acredita no que elas contam. E a história aborda a Marin, que é uma aluna exemplar, é uma menina super querida, carinhosa, que segue as regras da vida muito bem, não sai da linha nenhuma vez, e ela vai se ver num dilema muito difícil quando o professor convida ela para casa dele para pegar algum livro que ele ia emprestar para ela, e ele beija ela. E aí ela vai começar a se questionar o porquê, né? Foi um assédio, eles não falaram sobre isso, eles simplesmente acham que pode beijá-la. E aí o problema surge porque ela acha que é culpa dela, ela acredita que deu indícios para ele entender que podia beijar ela, coisas que provavelmente acontecem com toda mulher na vida real. E ela vai tentar denunciar ele, vai tentar falar para as pessoas o que ele fez, mas ninguém acredita porque o professor é aquele que é jovial demais, que é amigo da turma, que não dá indício de ser assediador, e até a própria amiga dela vai ficar com raiva dela achando que ela quer a atenção. Então é uma história muito boa, o plot, eu não desconfiava desse plot, não acreditei que podia ter acontecido isso, né? E a gente tem muita lição importante aqui. Eu me senti conectado com a Mary, no caso, no sentido de que eu conseguia sentir a injustiça, o sentimento de injustiça por ela não ser ouvida, o coordenador não dá ouvidos a ela o que ela falava, simplesmente por ela ser mulher, né? Não ter provas, ela dizia que foi assediada e ele queria que tivesse provas, a palavra dela não bastava. Enfim, me deixou com um sentimento de impotência, de injustiça mesmo. E por isso eu indico demais essa leitura. Acredito que principalmente os homens vão conseguir entender melhor como funciona a cabeça da mulher. Como funciona a cabeça não, como funciona a vida da mulher na nossa sociedade. Então por isso eu indico. E por isso eu acho uma leitura muito boa e muito reflexiva. Acredito que vocês irão gostar, é uma história curta e é bem cheia de lições mesmo. Por último, nós temos Nascida do Fogo, o primeiro livro de uma série escrita pela Ashley Fowler. É uma fantasia muito boa, eu gostei demais, eu me senti como se eu estivesse lendo a primeira vez Harry Potter, um mundo muito bacana que ela construiu. Ela mistura coisas que a gente já viu em outras tramas, mas de uma forma que ela conseguiu inovar. Criaturas bem diferentes e bem sombrias também. É uma leitura que, apesar de ser jovem, né, adolescente, não poupa na ação, não poupa nos massacres que ocorrem aqui, digamos assim. São cenas são mortes detalhadas, meio explícitas. E a gente aqui segue a história da Doze, uma personagem que o nome dela é realmente Doze, porque ela decidiu abdicar da identidade dela, do nome dela e da origem dela, para aprender a arte de caça e ser uma guerreira.
O que ela diz é que ela quer aprender a caçar, né, e ser uma boa lutadora, uma boa guerreira, mas o que ela quer na verdade é se vingar das pessoas do clã que matou a família dela, né? Então ela vai a todo custo tentar descobrir onde o clã está, onde essas pessoas estão para poder matá-los. E vai tentar evitar a amizade e tudo mais, mas ela cria amizade com uma garota que é raptada. Acontece um ataque lá nesse pavilhão onde ela está treinando, e essa garota é raptada, e ela vai ser convocada para encontrar ela junto com outras pessoas, inclusive com um rapaz que ela detesta e que é o inimigo dela. Mas tenho certeza que vocês não estão preparados para o plot que acontece aqui. Nós temos alguns plots, inclusive temos mortes chocantes que eu não esperava de jeito nenhum. É quando menos se espera um personagem tá morrendo, o que eu acho muito bacana. E eu tô muito curioso para ler o restante da série, tô muito ansioso. Eu acredito que chegue esse ano ainda, eu acredito que a Harper vai trazer esse ano. Tô muito ansioso realmente. Gostei do mundo, gostei das criaturas, de magia, de como a autora abordou a magia das criaturas. Temos orcs, temos guerreiros, temos criaturas sombrias com magia, enfim. É um mundo incrível, tem representatividade, tem triângulo amoroso, que apesar de eu não gostar, mas eu achei que ficou bacana aqui. Enfim, é uma leitura incrível que, pra quem é fã de fantasia, aposto que vai adorar. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa homenagem que eu fiz ao Dia das Mulheres, né? Vocês, mulheres, são incríveis, merecem ser sempre reconhecidas, não só nesse dia 8 de março. Então, por isso, eu fiz questão de fazer algum vídeo, alguma coisa que trouxesse o foco em autoras, né? Em vocês, enfim. Espero que vocês deixem um like aí se ainda não deixaram, que comentem o que acharam, né? Quais desses já leram, quais conheciam, quais ficaram interessados. Vamos discutir aí, comentem bastante. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram e ativem o sininho para não perder notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Não esqueçam que se forem comprar qualquer coisa, a mínima coisa que for na Amazon, é só utilizar o meu link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me dão uma pequena comissão que não faz diferença nenhuma no bolso de vocês, mas faz diferença para mim. Então a gente se vê e até a próxima.